Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. É aquele último capítulo do Evangelho que muitas vezes alguns acham que o Evangelho termina no capítulo 27, que é o Pedir e Obtereis, e pula esse, que é um engano, né? Já comentamos isso, porque é um capítulo riquíssimo, sobretudo para nós, para as pessoas que querem desenvolver esse hábito de fazer a prece, e aqueles que já têm o hábito de refinar, de aprofundar, de entender verdadeiramente como devemos estar formulando os nossos pensamentos para elevar ao alto. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos ler o prefácio da oração dominical, que é o Pai Nosso, e vamos completar com uma lição aqui de Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, que fala sobre o Pai Nosso. Então, veja, o prefácio aqui nas preces nas preces gerais, vai falar da oração dominical, que é o Pai Nosso. Prefácio: os Espíritos recomendaram que abríssemos essa coletânea com a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque vem do próprio Jesus, e isso está em Mateus, no capítulo 6, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. Óbvio, né, que se ela se essa prece ela veio pronunciada da boca do Cristo como um ensinamento para a humanidade e toda a posteridade de como se deve orar, como se deve fazer a prece, óbvio que ela é completa, ela é perfeita em termos de prece, né? Então, se ela é o modelo primordial, a matriz perfeita vinda do Cristo, dentre as preces, é por isso que ela deveria ser ali o caminho, o primeiro modelo, vamos dizer, modelo não, né? Sim, modelo porque foi o Cristo que nos ensinou. Então, se temos que seguir algum modelo, o modelo mais perfeito que nós temos que seguir é de Jesus. Então, se tivermos que seguir algum modelo de prece, que seja essa. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo a formular os nossos pedidos, a fazer os nossos louvores e os nossos agradecimentos com a simplicidade das nossas palavras, dos nossos sentimentos. Então vamos lá, olha, continuando aqui. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, ela diz tudo, né? O Pai Nosso diz tudo, todas as nossas obrigações para conosco, para com Deus, para com o próximo. Tudo que deve pautar a nossa conduta em relação nós conosco mesmo, nós no mundo, nós com Deus e nós com o nosso próximo. A regra de conduta está contida no Pai Nosso. E numa simplicidade absurda, né? Fala da vida presente, da vida futura, fala de tudo. Ela é perfeita e completa. Encerra, olha, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizer a intenção de alguém é pedir para o outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas de suas palavras encerram escapa à maioria. Então, nós ainda não temos uma compreensão exata de tudo aquilo que o Cristo quis passar para nós em muitas daquelas palavras. Então, hoje nós temos uma compreensão do Pai Nosso,
que certamente será muito mais abrangente lá no futuro, quando a nossa condição espiritual já estiver um pouco mais amadurecida. Certamente nós vamos ter uma compreensão mais dilatada, né? Ela vai fazer um sentido maior para nós. Nós vamos conseguir enxergar coisas que hoje ainda não conseguimos. Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico. O 3, o 7, o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso na prática de magia. Acho que é daí que vem aqueles, não sei se é ritual a palavra, né, de preces, que tem que ler não sei quantos Pai Nosso, né, quando vai é um costume católico, né, de rezar o terço. Então é um Pai Nosso e 10 Ave Marias, né, sempre como se a quantidade, até completar todo aquele colarzinho assim com as continhas, né? Então, ele está dizendo aqui que é por isso, né? Porque vem dessas crenças antigas, né? Que atribuía esse poder à quantidade, aos números e tudo mais. Mas do que adianta nós repetirmos, né, milhares de vezes, como uma máquina ali, sem refletir o sentido de cada palavra? Não adianta muita coisa, né? Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos um comentário que lhe esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se dispunha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma mais simples ou desenvolvida. E aqui, olha, daqui para frente, foi pegada cada uma dessas frases, olha, desde a primeira frase, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o nosso nome, e foi analisando, né? Então os espíritos superiores, eles vieram assim, analisando cada frase dessa, cada sentença dessa, tem um ensinamento assim muito profundo, que vai explicar muito alto assim no nosso coração esses nossos deveres para conosco, para com Deus, para com o próximo. Vai nos ensinar sobre a vida presente, vai nos ensinar sobre a vida futura, vai nos falar do princípio da caridade, que é o caminho que vai nos levar até Deus, né? Então, o Pai Nosso é uma oração completa, e agora, daqui para frente, vem todo esse ensinamento, que não vai dar para a gente estar lendo hoje, porque eu peguei um texto aqui do Pedro de Camargo Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, em que ele vai falar aqui, olha, sobre o Pai Nosso. E ele começa aqui, olha, no Pai Nosso. Portanto, disse Jesus, orai vós desse modo, Pai Nosso que estais nos céus. Então aqui é quando, provavelmente isso aqui deve estar em Mateus, né? Quando Jesus ensina ali aos discípulos, ensina à humanidade, porque aquilo ficaria registrado para sempre, né? Como que deveríamos orar. E aí o texto de Vinícius. Uma das originalidades do cristianismo está na concepção de Deus como Pai. Nenhum outro, além de Jesus, apresentara a divindade sob aquele prisma. Este fato, à primeira vista banal, é, no entanto, da mais subida importância. Sim, porque até antes do Cristo as pessoas temiam a Deus, tinham medo, achavam que ele era um juiz, um julgador cruel e implacável. Mas aí vem Jesus e todos tinham medo, né? Porque Deus ia castigar, porque Deus ia punir e tudo mais. Mas aí vem Jesus e diz, não, ele é nosso Pai e ele nos ama. E é o Pai mais amoroso que podemos ter, né?
Então, essa ideia quem nos trouxe foi Jesus. Graças a essa denominação dada a Deus pelo seu Messias, podemos saber hoje, com certeza, onde está o cristianismo dentre os credos diversos, que se dizem portadores de genuína moral cristã. O paganismo, atribuindo aos seus deuses interferência direta em todos os acontecimentos que se davam na terra, fazia deles os juízos mais temerários. O judaísmo via em Jeová o rei absolutista e cioso, o Senhor onipotente, cujo zelo inexcedível premiava ou punia até a quinta geração. O chefe supremo e invisível que do alto comandava os exércitos de Israel, assegurando-lhes a vitória sobre os seus inimigos. Então, os povos antigos tinham essa visão de Deus, né? Os pagãos achavam que eram vários os deuses. E os judeus, que já tinham a ideia de um Deus único, mas temiam como se ele fosse um Deus ali tirano e implacável, né? Jesus mudou completamente esse falso conceito, apresentando Deus aos apóstolos como Pai de todos os homens. Foi uma verdadeira revelação, dadas as ilações que daí decorrem. Os reis regem vassalos, os senhores dominam escravos, os generais comandam soldados. Escravos, vassalos e soldados são indivíduos passivos, sem vontade própria, do quais se exigem obediência cega. Tal condição, gerando a subserviência e o servilismo, degrada e avilta os caracteres. O pai dirige e orienta os filhos, criados à sua imagem e semelhança, como seres livres, apelando para as suas faculdades espirituais. Então, veja, né, ele faz um comparativo de Deus como nosso pai com a paternidade mesmo, né, um pai terrestre, né, o pai aqui na terra, o que ele gera ali o filho e ama e vai ensinar para o seu filho a ser um homem de bem, a fazer o melhor, a evoluir na vida, né? Vai deixar ele ali, pelo menos deveria ser assim, ter a liberdade de escolher os seus passos, orientando quais seriam os melhores passos. Então, nesse sentido de um pai amoroso, né? E continua aqui Vinícius. Escravos, vassalos e soldados são explorados e escorchados pelos seus dominadores. Os filhos são queridos pelos seus pais, que a sua felicidade tudo sacrificam. Então, não é assim na nossa vida material, né? Os pais, né? O pai, vamos colocar aqui a figura do pai, não faz tudo ali pelo filho, né? E o filho não se sente acolhido e amparado e protegido pelo pai. Então ele está, né? Jesus traz a ideia de Deus para nós, para a humanidade dessa maneira. Para escravos, vassalos e soldados não existe liberdade nem direitos, somente deveres. O melhor escravo é o mais servil, o melhor vassalo é o mais submisso, o melhor soldado é o mais passivo. Aos filhos o pai concede todos os direitos, o uso do seu nome, a herança dos seus bens. O rei e o senhor têm seus favoritos, aos quais concedem privilégios. Para os pais, não há filhos proscritos. Amam a todos com igualdade. Ao enfermo da alma ou do corpo se voltam suas preferências, porque o coração lhe diz que é esse o mais dependente de sua misericórdia. Que bela comparação que o Vinícius está traçando aqui, né? Daquele Deus que se tinha aquela ideia de um senhor, né? De um general, de tudo isso, para um pai. Ele está traçando uma comparação maravilhosa, né? Maravilhosa. Escravos, soldados e vassalos
são castigados severa e abruptamente quando se insurgem contra o despotismo ou quando transgridem ordens recebidas. A punição lhes é infligida a fim de os acobardar, para que jamais se sublevem ou deixem de obedecer. O pai nunca pune os filhos que erram, corrige-os, perdoando sempre. Do punir ao corrigir, medeia um abismo. Quem pune, humilha para submeter. Quem corrige, aperfeiçoa para libertar. Que coisa maravilhosa, né? Que muitas vezes até aqui na Terra a gente vê como que essas ideias ainda estão meio confusas em algumas cabeças, né? Então, muitos pais às vezes não corrigem, também são omissos, não tem aquele pulso, né? Não é isso também. Deve-se corrigir os erros dos filhos. E corrigir os erros dos filhos não é castigar os filhos, né? Corrigir os erros dos filhos é ensinar a fazer o que é certo. E como que nós vamos ensinar nossos filhos a fazer o que é certo? Aprendendo, nós temos que aprender, buscar aprender o que é certo e buscar fazer o que é certo. Eles vão nos copiar. O pai nunca pune os filhos que... aqui, já li, né? Os reis e os senhores são temidos, só os pais são amados. Escravos, vassalos e soldados obedecem a fórmulas especiais, vazadas nos moldes da bajulação e da sabugice, quando fazem suas súplicas e petições. Os filhos usam para com os pais linguagem simples e familiar, como se vê na oração dominical, que é o Pai Nosso, como nós acabamos de ver. É na simplicidade daquelas palavras. Então, quando nós formos nos dirigir a Deus, né, nós temos que nos dirigir da maneira mais simples que possa existir. É a voz do nosso coração. Nós temos que nos mostrar para Deus, embora nós não precisamos ter que nos mostrar, porque Ele nos conhece, mas Ele espera que a gente se mostre para Ele como um símbolo até de humildade, né? Para que nós possamos ser merecedores mesmo de todo o auxílio e de todo o amparo que Ele tem a nos dar. Então, a oração dominical é o exemplo perfeito que Jesus deixou para que a gente conseguisse fazer isso. Nos dirigir ao Pai com simplicidade e nos mostrando a Ele tal qual somos. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade, não há justiça. Sem fraternidade, não há misericórdia. Da ideia de Deus como rei, como senhor, se origina a vassalagem e a hipocrisia, ou então a revolta e a descrença. Onde, na atualidade, o credo que sustenta à luz da razão e da lógica os atributos de Deus como Pai da humanidade, como esse está o espírito do cristianismo. Com este está o espírito do cristianismo. Então, ele termina aqui, esse texto com essa pergunta. Onde, na atualidade, o credo que sustenta à luz da razão e da lógica os atributos de Deus como Pai da humanidade? Então, nós vamos entender Deus como Pai da humanidade através do cristianismo, né? E o cristianismo redivivo é o espiritismo, é a terceira revelação. Então, para nós, não temos a menor dúvida de que Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom, que nos ama, quer nosso bem, faz tudo para que nós acertemos, mas nós acabamos nos desviando. Então vamos de fato nos apropriar aí dessa nossa filiação, digamos assim, né? Dessa nossa condição de criaturas que querem um dia poder ser filhos de verdade desse Pai amoroso, né? E que a gente, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém chegará até o Pai, então que a gente se aproprie desse caminho para construir
uma estrada até o nosso Pai, né? O nosso Pai amoroso que nos espera, que nos confiou a Deus, né? O Espírito que para nós é o Espírito que é o único que representa ali a unidade com Deus. Então ele escolheu esse Espírito e colocou aqui para nos guiar, o nosso pastor, o nosso mestre. Então, que sigamos a Jesus para chegarmos até Deus, o nosso Pai. Esse é o meu desejo para todos que ouvem, para todas as famílias. E vamos assim encerrando. Vamos ficar agora com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos agora nessa segunda parte de nossas reflexões sobre questões do Livro dos Espíritos. Vamos ver sobre as leis morais, que está no capítulo 8, Lei do Progresso. E vamos ver hoje o item 4, Civilização. Questão 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Eu vou ler um conceito de civilização que encontrei no site significados.com. Civilização é o estado de cultura social caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento dos costumes. Sem entrar em questões específicas sobre as civilizações, o fato que elas evoluem, os avanços em diferentes áreas dos conhecimentos promovem mudanças nos costumes, no modo de agir e pensar, inclusive. Hoje em dia, toda a tecnologia de comunicação, com toda essa tecnologia que temos, né, de comunicação, somos levados a refletir sobre o uso do tempo no dia a dia, por exemplo, tanto para os adultos como para crianças e jovens, né? Temos mais tempos e fazemos o que desse tempo, né? Será que aproveitamos bem? Questão 791. A civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, intitulado Instrução, ele diz, ou melhor, escreve: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e amorfoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes, e pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Questão 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. A evolução em tempos iniciais é uma evolução lenta. No início mais avançado, o homem, o progresso pode ser mais rápido, pois tem maior nível de compreensão. Há qualidades e percepções que nem imaginamos que existem ainda. Então, podemos ver isso na questão 192 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler. Pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Resposta: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são
desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade madura, e também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas seguintes. Questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantado por ter desfeito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens? Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então vemos por essa resposta dos espíritos que temos ainda muito a evoluir, né, em nossa sociedade. Mudanças essas que apenas os decretos não resolvem, pois depende da renovação espiritual, moral de cada um de nós. Agora eu vou ler um comentário de Kardec ainda sobre essa questão. A civilização tem os seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Então, uma das questões no comentário de Kardec é o respeito a todos, sem haver o privilégio de um em relação a outro. O privilégio existe na sociedade de hoje, pois há muitos que não têm oportunidades de estudo, de trabalho digno, de moradia, salário digno. Mas numa civilização completa, esses fatos não ocorrem e, se houver necessidade, a solidariedade sempre se manifestará. O tradutor desta obra, que era Herculano Pires, fez uma observação sobre essa questão, eu vou ler. Será essa civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra, como se vê pelas explicações dos Espíritos e pelos comentários de Kardec. A civilização incompleta em que vivemos é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro.
Nos costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo com os princípios renovadores do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos para fazer trilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se, a propósito, todo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aconselha a ler, só que nós não temos tempo para fazer isso, mas cada um poderá fazer a sua própria leitura. Item 5, Progresso da Legislação Humana. Questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Resposta: poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Nesta questão, o Espírito nos diz que podemos necessitar de outras leis mais específicas. Certamente haverá um dia em que seguiremos integralmente as leis de Deus, e as leis mais específicas estarão de acordo com essas leis divinas. Questão 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através das leis humanas, mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Quer dizer, nós, muito primitivos, podemos até concordar que a lei do mais forte que seja válida, mas mais evoluído, isso será inaceitável. Enquanto a humanidade não for capaz de se abdicar dos seus interesses pessoais em prol do bem para todos, estaremos num planeta de provas e expiações. Questão 797. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Resposta: isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Agora vamos ver o item 6, influência do Espiritismo no progresso. Questão 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar nos conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Agora vamos ver aqui um comentário de Kardec. As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo.
Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda havia deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir o espiritismo, e o espiritismo só tem que construir. Então, o espiritismo é uma ciência, uma religião e uma filosofia. Enquanto ciência, ela prova a existência da reencarnação, admite a existência de Deus. Para o espírita, Jesus é um espírito puro que administra esse planeta e com sua equipe criou o planeta Terra para que aqui pudéssemos evoluir. Deus sempre dará oportunidade para suas criaturas evoluírem, sem exceção de quem quer que seja. Ninguém ficará eternamente sofrendo por um erro, por mais grave que possa ter sido. Deus dará a ele oportunidade de resgatar seus débitos e seguir evoluindo. O Espiritismo é cristão, pois segue os ensinamentos do Cristo. Uma diferença que há em relação a outros cristãos é que Jesus ensina que a reencarnação existe. Há várias passagens no Novo Testamento que falam sobre a reencarnação. Uma dessas passagens está em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, que vou ler apenas um trecho. Seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? E Jesus responde: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso está em Mateus, no capítulo 17, versículo de 10 a 13. Questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de caste, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, as pessoas que levam a sério o estudo do Espiritismo veem claramente que tudo fica compreensível quando se admite a reencarnação. A reencarnação esclarece a justiça divina e deixa claro que todos têm as mesmas oportunidades, considerando também que cada um tem o seu tempo, pois nem todos foram criados ao mesmo tempo. E alguns avançam mais rápido que outros. Deus, como Pai amoroso, não deixa nenhum de seus filhos viver eternamente em sofrimento porque cometeu este ou aquele erro grave. Ao contrário, dá a oportunidade dele resgatar os seus débitos. Como já disse, o Espiritismo é também ciência e realizou experiências e estudos que comprovam a continuidade da vida após a morte. Por isso, o materialista que não fugir às reflexões dos estudos realizados por Kardec terá argumento suficiente para admitir a reencarnação e a vida eterna. Para finalizar, eu vou ler uma poesia que está na Revista Espírita de 1863, do mês de março. E o nome da poesia é Por que lamentar-se? O homem foi criado ativo e inteligente. Deus o fez o artífice de seu próprio destino. 2 caminhos lhe abriu à sua livre escolha. Um conduz ao mal, outro conduz ao bem. O primeiro dos dois, de aparência suave, pode ser transitado sem menor esforço, sem estudo ou cuidado, entregue à indolência dos instintos brutais, entregue ao mero impulso. É tudo o que precisa. O outro, ao contrário, quer esforço seguido e trabalho constante, completa vigilância e atenta pesquisa.
o instinto frenado e a razão operante. Livre pode o homem entrar pelo primeiro, atolar-se na treva indefinidamente. Ao dever preferir grosseria e paixão, à razão sobrepor instinto, brutalidade, mas também pode docilmente, escutando uma voz que lhe diz: nasceste para crescer, progredir, sair da imobilidade. Entrar pelo segundo cheio de nobre afã. Seu destino será o que ele escolher. Sombra perdida, vagando ao léu, sem rumo, ou qual noiva feliz que marcha sorridente para o homem a quem o coração uniu. Aliás, o coração uniu. Se fizerdes o mal, podereis neste mundo riqueza conquistar e títulos e honrarias, mas a calma da alma, a alegria profunda, filha do são desejo a banhar o coração, estas vos fugirão, e o remorso pungente vos perseguirá em meio dos festins, mesclando a perturbar a nota discordante, aos contos de triunfo, às alegres canções. Depois, quando tiver soado a hora derradeira, quando o espírito deixar o corpo que o encerrava, de novo penetrar na esfera moral, onde a verdade brilha e donde o erro foge, onde o sofisma impuro e a torpe hipocrisia não penetram e tudo é luminoso, fantasma acusador, vossa vida culposa surgirá ante vós, vossos passos seguindo. Os crimes são os carrascos e rico estarás nu, poderoso serás abandonado. Fugireis aterrados, tremendo como a corça que foge ao caçador e se sabe perdida. Talvez, ébrio de orgulho e de tonto sofrer, contra Deus dirijais vosso grito blasfemo, culpando-o pelo mal. Contudo, a consciência soltará ainda mais alto o grito vingador. Cessa de blasfemar, homem de mente e mal. Quando Deus te criou, ativo e inteligente, somente para ti limitou o seu poder e te fez o artífice de tua própria sorte. Basta a tua vontade para tornar alegria o mal que experimentas. Contempla radioso aquele que seguiu a trilha do dever, que lutou, que venceu e conquistou os céus. Prêmio do mesmo esforço, a mesma recompensa te aguarda. Não lamentes, levanta-te, desce Deus justo, implora toda assistência. Desce Deus justo, implora toda assistência. Trabalha, luta, ora e o céu estará em ti. Um espírito protetor.